Fala galera, esse é o programa Conta Gotas do canal Aqui Se Faz História. Esse é o nosso segundo vídeo desse programa. Lembrando que o canal ele vai retomar suas atividades agora no segundo semestre e aí gravando novas entrevistas que em breve estarão lá. Enquanto isso não acontece, a gente tem feito alguns trabalhos paralelos e o Conta Gotas é um deles. Então a ideia aqui é fazer vídeos curtos falando sobre indicações de série, indicação de livros, tecendo alguma crítica de algum evento político atual e inclusive também do passado, se for o caso. Bom, hoje eu quero deixar aqui a recomendação de uma série, que é uma série que tem sido muito boa, uma excelente produção, uma coprodução na verdade, envolve mais de um país, mas ela está sendo exibida pelo canal AMC, que é a série O Terror. A série está indo para a sua segunda temporada, e as temporadas ela tratam de assuntos, eventos históricos distintos. E a partir disso eles inserem um pouco um elemento de ficção, justamente um elemento de terror, e aí que dá o diferencial. Mas são eventos conhecidos. Esse o que está sendo abordado na segunda temporada não é nem tão um evento conhecido assim do grande público, é até algo muito interessante. Então eu queria deixar aqui recomendado. Bom, a primeira temporada falou sobre uma expedição que aconteceu em 1845 na Inglaterra, onde um capitão chamado John Franklin, ele parte com 2 navios, aqueles navios ainda à vela. A intenção dessa expedição era justamente chegar ao Pacífico. Eles queriam fazer uma rota que é chamada Passagem a Noroeste, e que fosse uma rota que conseguisse chegar o mais rápido possível até as rotas que vinham sendo desenvolvidas na região da costa do Pacífico do continente americano, porque até então o que você tem nesse momento, a maneira de se fosse chegar, ou era contornando a África, ou então contornando o Estreito de Magalhães. Bom, então a intenção realmente era eles partirem da Inglaterra e praticamente numa linha reta passar por aquela região que tem no Canadá, no norte do Canadá. Vou deixar aqui uma imagem para que vocês consigam visualizar perfeitamente qual é esse trajeto, qual é essa rota, e aí então chegar ao Pacífico. Lembrando que nesse momento ainda não havia sido construído o canal de Suez, que é o que, enfim, daria acesso ao Pacífico, através ali parte do Mar Mediterrâneo, e também não havia sido construído o canal do Panamá, que só seria construído, se não me engano, em 1914, quase 100 anos posterior, ou então pelo menos 90 anos depois. Então, praticamente a ideia e o desejo, quase que o mantra, é encontrar uma passagem que fosse exatamente da Europa ou de toda a costa do Oceano Atlântico, e que não demorasse tanto, porque no caso descendo até a África é um tanto quanto complicado, e fosse para o Pacífico. Lembrando que essa, na verdade, foi uma trajetória histórica, marcada ali nas grandes navegações do século XVI, que a gente estuda no ensino médio, os grandes navegadores e tal. E aí eu gostaria até mesmo de lembrar, só para poder ilustrar, do feito do Fernando Magalhães, porque alguns outros navegadores são citados, mas é o Fernando Magalhães talvez que a gente tenha aqui que fazer até referência, porque ele foi um dos primeiros a dar a volta praticamente toda em torno da Terra, em uma viagem completamente desconhecida, sem aparelho, sem nada, e que foi se lançando conforme ali a necessidade. É claro que você tinha um conhecimento náutico, mas ele foi tomando conta do conhecimento da região conforme ali a aventura ia aparecendo, São grandes aventureiros, na verdade, mas sem descartar esse lado de marinheiro, sem descartar também o conhecimento que se tinha, ainda que incipiente, pelo menos para grandes navegações assim, ao menos para os portugueses, para o mundo, digamos assim, ibérico nesse momento, mas que teve uma grande importância e, na verdade, são grandes desbravadores do mar. Então, por exemplo, o Fernando Magalhães, ele sai de Portugal, sai de Lisboa, e aí ele vem contornando a África, passa por algumas ilhas ali na costa, e aí faz o périplo exatamente no Cabo da Boa Esperança, vamos dizer assim, ao pé da África. Então ele segue viagem, aproveitando da corrente marítima do que se tem, faz obviamente algumas paradas em algumas ilhas menores. Há relatos disponíveis falando sobre
a viagem. Depois a gente pode falar isso em vídeo exclusivo sobre o tema, mas ele vai chegando, ele vai navegando e continua mais ou menos até a altura do que seria hoje as Filipinas, e aí ele não decide ir a norte e chegar nas Índias, né? E nas regiões ali ao redor, como já tinha acontecido. Ele decide então seguir um pouco mais à frente, só que ele não sabia exatamente onde ele ia dar. Ou, bom, não se sabe se ele já sabia ou só sabia de ouvido. Mas, ao que parece, ele foi se lançando como desbravador mesmo. Vamos ver até onde a gente vai chegar. E aí ele consegue chegar até mais ou menos a costa da Califórnia. Você vê a dificuldade, o tanto quanto. Joga aí no Google, você vai ver no Google Maps, você vai ver o quanto a trajetória que ele fez. Então ele chega até a costa do Pacífico, do que hoje é a Califórnia, aí ele desce um pouco para o México, desce mais um pouco ali na altura do que é hoje o Chile, e aí consegue encontrar ali um meio de contornar no pé, mais ou menos ali ao sul da Argentina, que hoje recebe, né, o Estreito de Magalhães, que recebe em homenagem a ele, e aí a partir daí ele consegue já chegar no Oceano Atlântico e voltar do ponto de onde ele partiu. Quem conta isso muito bem é o livro do Crosby, Alfred Crosby, Imperialismo Ecológico. Apesar de ele não se dedicar nesse livro exclusivamente aos navegadores e com certeza ter outros trabalhos sobre isso, me parece que esse é um dos que ele gasta mais, que pelo menos que eu li, tive acesso, que gastou mais um relato pormenorizado sobre o Fernando Magalhães e que a gente consegue ter maior acesso com facilidade aqui no Brasil. Voltando à série, né, a ideia dessa expedição feita pelo John Franklin na Inglaterra em 1845, justamente encontrar uma passagem para o Pacífico. Bom, a segunda temporada, ela também é bem interessante, ela já muda completamente a conjuntura, o contexto, já vai falar sobre a conjuntura iniciozinho da Segunda Guerra Mundial, então, né, no século XX, primeiras décadas do século XX, passa a retratar algumas colônias japonesas, né, que foram para os Estados Unidos nas grandes levas migratórias que vai acontecer desde o final do século XIX, iniciozinho do XX. E aí realmente é bem interessante. Bom, quando chega em 41, a série fala sobre isso, ao ataque a Pearl Harbor. Bom, e aí é muito interessante, porque depois do ataque do Pearl Harbor, o que o governo americano vai fazer? Vai recolher todos esses japoneses, pelo menos parte deles, e vão colocar em colônias agrícolas, né? Que na verdade recebe um outro nome, esse é só um nome enfeitado e bonito, mas é um outro nome para campo de concentração. Então me parece que a série quer explorar exatamente essa contradição. O país que sai para lutar contra o nazismo, o fascismo, aquele que organiza e persegue, né, e coloca os seus inimigos no campo de concentração, acaba fazendo a mesma coisa no seu território. Então fica algo meio contraditório. A série quer explorar isso muito bem. E claro que ela insere aí a parte ficcional, né? Bom, isso me lembrou até um pouco a contradição de Getúlio Vargas, né? Porque... Bom, imagina, né? Você tem Vargas, um ditador, e aí o Brasil vai à guerra com os pracinhos em 42 e a partir daí você cria uma contradição. Bom, a gente foi lutar, enviamos inclusive soldados e aqui no nosso próprio solo nós temos um ditador. Então fica um pouco também marcada essa contradição. Agora, em relação ao campo de concentração, é algo muito antigo, que na verdade beira ali a separação, uma ideia de quarentena. É uma prática já que não é recente, ela não é utilizada, obviamente que não foi utilizada apenas pelos alemães. Aqui no Brasil, inclusive, você tem as chamadas colônias penais agrícolas, que também é um nome bonitinho para campo de concentração, a gente pode lembrar de inúmeras, durante o período Vargas também, na Primeira República,
Podemos lembrar aí a colônia agrícola de Clevelândia, né, no Amapá, mas isso eu vou deixar para fazer um vídeo específico, eu não vou falar hoje. E lembrando que grande parte desse campo de concentração que separa, né, serve para separar ali os indesejáveis, digamos assim, ou os ditos anormais, obviamente tem ela é legitimada a partir de grande influência dos médicos, de um saber médico sempre envolvido por trás em políticas mais ou menos como, digamos, políticas de quarentena, digamos assim, que de certo modo não seja ser uma forma de isolar e reunir e agrupar aqueles que não podem ser colocados em contato com os ditos normais. Então, com certeza, o papel da medicina e do médico, do saber médico, sempre presente nessas questões. Bom, galera, acho que eu já falei demais, esse vídeo ficou muito, muito longo, não era para ser um vídeo tão longo assim, mas eu no próximo vou fazer um vídeo mais curto. Não percam o vídeo do canal, do Aqui Se Faz História, do Conta Gotas, e peço mais uma vez para que não deixem de curtir o vídeo, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever no canal. Agradeço, até a próxima.